existem alguns adjetivos, né, irregulares. Eu vou passar aqui os comparativos, né, ó, os irregular comparatives seriam comparativos irregulares. Você vai entender porque você já conhece algum desses irregulares. Let's get started. Vamos lá. Repeat. Bad, worse, the worst. O que está acontecendo nessa linha? Bad significa mal, você já conhece. Para eu falar o pior, é um irregular, ele muda, eu não posso colocar o ERS ou o EST, não é possível. Eu utilizo o the, sem problema algum. O pior, the worst, tá vendo? Então, bad é o pior, e eu posso usar aí o worse para comparativo, e depois na terceira coluna ali o the worst, que é o pior. Então, pior do que eu ficaria a segunda coluna. Worse than. E o the worst seria o pior. Tá? Então, bad, worse e the worst. Tá? É essa forma. Então, eu estou utilizando o adjetivo natural ali, o bad. Depois o worse, que é para comparar. E depois o the worst, que é superlativo. É o pior da sala, por exemplo. O pior do Brasil. Ok? Legal. Segundo exemplo de irregular. Repeat. Far, farther, the farthest. Tá aí no material, então, para vocês acompanharem. Far é longe, distante. Farther, mais longe, mais distante do que tal coisa, tá? E o the farthest é o mais distante. Eu posso falar, ó, esse caminho é o mais longe ou mais distante de todos. Então, o mais longe, ó, tem o the. Então, this way is the farthest way. Esse caminho é o caminho mais longo. This way is the farthest way, ok? Então, olha aí, utilizado no exemplo para vocês. Terceiro, irregular comparatives, good, que você já conhece. I'm good, eu estou bem. Very good, muito bem. Agora, olha, quando eu quero dizer melhor, talvez você já conheça esse vocabulário, esse adjetivo já no comparativo, porque você já aprendeu ele sem pensar na estrutura ou na regra. Então, better seria melhor. Então, melhor do que alguém. Olha o ER ali também, ó. Então, seria good, bom, better, melhor do que, better than me, melhor do que eu, e o the best, que você já ouviu muitas vezes. For example, the best friend. The best friend é o melhor amigo. Eu não posso falar the better friend. Eu posso falar assim, ele é melhor do que eu. Ou ele é melhor amigo do que eu. Comparando, poderia. He is better friend than me. Ele é melhor amigo do que eu. Aí sim. Agora, o best é he is the best friend. Ele é o melhor amigo. Ele é o melhor amigo de todos. Ou he is my best friend. Ele é meu melhor amigo, ok? E aí encaixaria tranquilamente. Próximo exemplo, então. Little. Less. The least. Ok? Então, little significa pequeno. Ou também pouco, né? Vamos ver aí o que daria nesse significado aí para o comparativo. Então, pouco, o less poderia ser menos, e o the least seria o menor, por exemplo. Então, pequeno, menor e o menor, nesse caso, daria certo. Vai depender sempre do by the context, sempre pelo contexto, ok? Então, less é menos, né? Pode ser também sem a tradução dele. Por exemplo, ó, topless é sem o top. Por isso que tem a questão lá do topless sem o top, né? Tirou o top, less, sem o top. E o the least significa, então, o que tem menos. É o menor ou o que tem menos. Nós já vamos ver um exemplo com list ali, que é bem importante, né, ver essa ideia. Já logo abaixo. E o último exemplo, como irregular, o much, ok? Repeat, much. Many more. The most. Então, nós temos aí o much como muito.
O many more, como muito mais, ele tem muito mais do que eu. Much more than me. Ok? He has many more. He has many more than me. E o the most é o maior. Igualzinho um exemplo, ou que tem mais. Né? The most important thing. Né? The most important point. The most important thing. E assim vai, a coisa mais importante. Ok? The most important thing today is learning English. A coisa mais importante hoje é aprender inglês. Ok? Certo? Vamos para o exemplo ali embaixo, já está com a tradução em português, para ficar claro que vai estar também no nosso teste aí, que é o que eu vou falar daqui a pouco. Tá? Repeat, please. He has the most money. He has the most money. Ele é quem tem mais dinheiro. The most é o que tem mais de todo mundo. He has the most money. Ok? Segundo exemplo. Repeat. She has the least money. She has the least money. O que seria? Ela é quem tem menos dinheiro. Ou menor dinheiro, né? Também vai depender ali do contexto, como você entenda melhor. Ok? Deu para entender? Isso, então, são os comparativos e os superlativos.